boa noite para vocês. Nós estamos aí com alguns problemas técnicos, né? Mas eu decidi gravar esse vídeo, né? Acredito que talvez dê certo aí para vocês me conhecerem um pouquinho mais e a gente trocar aí essa ideia. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha palestra, né? Que é Decida Viver o Seu Próximo Nível. O poder dessa decisão, né? Para nossa vida, para que a gente consiga avançar, dar passos, né? Sair do lugar da zona de conforto, ou melhor dizendo, do desconforto, que é estar paralisado. Hoje eu vou começar falando um pouquinho para vocês a respeito da minha história. Eu sou Angelita Lisboa, psicóloga clínica. Eu me formei com ênfase na área social. Desde então era legal, estava em alta falar que fazia trabalho social. Mas eu fui realmente por um propósito, né? Por um chamado no meu coração. E eu me lembro que desde criança eu tinha uns anseios, eu tinha uns questionamentos diferentes. Foi falado sobre perguntas, a importância das perguntas, e eu me identifiquei muito. Por quê? Porque eu me perguntava de onde eu vim e o que eu estou fazendo aqui neste mundo. Aos 7 anos eu tinha esses questionamentos, eu olhava para o céu e eu me questionava. E lá mais à frente, aos 13 anos de idade, eu lia livros de psicologia, já muito engajada com o que havia na essência da vida, como seria esse sentido maior, né? E eu me lembro que eu era apaixonada por biologia e, enfim, uma série de coisas que me levaria a ter um conhecimento da existência humana, dos processos da natureza, da vida. Então, aos 17, eu fui cursar uma faculdade, saí de uma cidade pequena do interior de Minas, para cursar uma universidade em Belo Horizonte. As pessoas me diziam que era loucura, né? Eu tinha muitas dificuldades, eu passei muitos perrengues nessa fase, porque eu tinha vergonha de tudo. Eu tinha vergonha, inclusive, de dar sinal no ônibus, para que eu pudesse parar, para que o motorista me deixasse no ponto estratégico para mim. Mas não parou por aí. Eu sofri muitas questões, muitas dificuldades, vivendo numa grande capital. Mas ainda assim o sonho de fazer psicologia estava latente no meu coração. Lembrando que eu iniciei esse projeto da psicologia motivada por um livro de um grande autor que está aí entre um ranking dos melhores aí, considerado o mentor dos mentores. Ele se chama Roberto Chiniachik, e eu me inspirei pelo livro dele e segui esse meu sonho, né, de fazer a psicologia. E eu me lembro, gente, que eu conquistei várias coisas inspirada por esse autor, né? Ele tinha uma visão da vida, uma mistura de um encantamento com alegria de viver, com gratidão, e ele olhava sempre o lado bom, e ele sempre trazia uma luz nova para as coisas velhas. Isso me mobilizou desde o primeiro instante, e eu segui bebendo na fonte do Roberto. E eu me lembro que nem se falava muito nessa área, né, do desenvolvimento humano, não dessa forma, né? As pessoas eram muito tímidas para falar de novas ideias, de pensamentos fora da caixa, né? Que eram outras ideias, na época não era esse termo usado, mas eu já ficava ali vibrante com cada coisa que eu ouvia, cada palestra. E eu me lembro, gente, que depois de fazer a faculdade e me formar, eu consegui empregos, eu consegui várias coisas mobilizadas por essa metodologia, de levar realmente essa ideia de prosperidade, de viver a vida com alegria, de viver a vida com essa empolgação a mais, que a gente não vê por aí. E aí, eu me lembro que no final do meu curso foi um fechamento de vários ciclos na minha vida, né? Eu havia terminado um relacionamento, eu estava conquistando ali meus trabalhos, né, meus primeiros empregos, e foi muito importante para mim, foi muito impactante para mim as vivências que eu tive, né, e o quanto que a psicologia me acrescentou, o quanto que foi importante ter trilhado esse caminho, né, com positividade, com alegria de me comunicar de uma maneira diferenciada, como o nosso colega aí falou, o Luciano acabou de falar aí, né? E assim, uma coisa que me
fisgou agora nesse momento, que me fez decidir viver esse próximo nível neste momento, foi exatamente isso. Foi um questionamento que eu me fiz depois de ter um problema grave com meu filho, depois de uma convulsão onde ele não voltava, onde ele ficou ali horas sem ter suas funções vitais normais restabelecidas. Eu fiquei muito mexida. E depois desse processo, ficou em mim uma pergunta: o que mais você espera que aconteça para que você, enfim, siga o seu chamado? E foi então que começou um processo muito louco, onde eu levantava de madrugada, onde eu tinha inspirações, eu tinha sonhos, eu buscava de todos os modos me mobilizar, me aperfeiçoar, fazer cursos. E foi então que eu comecei a estudar e voltar para a área do desenvolvimento humano. E aí, gente, algo muito louco aconteceu, que eu não tinha mais aquela confiança e aquela segurança de outrora. Eu me vi muito assim na zona de conforto, eu me vi muito no piloto automático, e eu precisei fazer um longo caminho para me resgatar, né, da pessoa que eu sou. Foi então que eu comecei a fazer, né, essas formações, e nesse processo eu percebi que eu precisava de ajuda, que eu não conseguiria, né, caminhar sozinha, que eu não conseguiria dar passos, não da maneira que eu estava. Apesar de ter tudo aqui dentro, eu precisava de ajuda. Eu tive apoio, né, das minhas colegas do meu grupo de psicóloga, onde eu fiz uma excelente mentoria, que foi o meu primeiro despertar. E logo eu fui encaminhada, né, para um trabalho de coach materno com a nossa querida Ismara Luz, que me ajudou muito, né, a fazer as perguntas que me levaram a caminhar, a dar passos. E então me ver nesse lugar, de ter uma coragem de fazer a tão sonhada transição, que seria largar um trabalho certo, uma renda certa, para algo que eu começaria a trilhar a partir do meu propósito de vida. E eu nunca parei. Já há um tempo, desde que eu me formei, que eu trabalho, que eu atendo mulheres de forma voluntária, de forma com valores sociais, mas agora era diferente. Eu senti que era algo que era um chamado para eu fazer esse trabalho na sociedade, mudar a vida das mulheres. Mas não foi tão fácil, não foi tão simples, porque primeiro eu precisei me trabalhar, eu precisei me remexer o que estava ali, aquela terra ali que estava guardada, aquelas sementes que estavam ali sem conseguir germinar. Enfrentei vários desafios. Uma delas foi em relação à rede de apoio, né? Onde a gente às vezes espera que está tudo ali certinho, onde tantas vezes eu ajudei outras mulheres, outras mães, eu me vi vulnerável. Então eu que falei tanto em equilíbrio emocional, eu me vi desequilibrada. E foi isso que me fez resgatar a pergunta: o que mais você vai fazer para você conseguir avançar? Então precisei de ajuda e logo veio o projeto do livro, né, com a Lu Bispo. Então o que eu comecei a entender? Que quando você diz eis-me aqui, e quando você busca as pessoas certas, a ajuda adequada, sim, você consegue dar passos. E comecei então a minha jornada, né, rumo a esse projeto lindo que é o meu desejo de trabalhar com mulheres. Eu já faço atendimentos, já faço mentorias, mas agora eu estou de uma maneira mais profissionalizada, né, e estou cada vez mais sonhando com isso, com o momento em que eu posso ajudar essas mulheres a também fazer essa virada de chave. Porque nós mulheres ficamos muito tempo trabalhando para os outros, cuidando dos outros, como várias pessoas falaram, numa dependência às vezes emocional, numa codependência, onde a gente não voltou a olhar para nós mesmas. Então esse é um grande momento de resgate, de autoestima, de singularidade, e eu decidi voltar esse olhar, né, de forma um pouco mais profissional, para essas questões que atingiram tanto as mulheres agora na pandemia. E, inclusive, sendo uma dessas mulheres, né, eu coloquei ali, como a Lu falou, foi um segredo que eu demorei conseguir me abrir, mas que eu tive essa coragem e tenho certeza que muitas outras mulheres vão ser impactadas, muitas outras vidas vão ser curadas por causa dessa minha coragem e dessa minha decisão
de avançar a um próximo nível. Eu sei que é só o começo, né? Mas a semente foi plantada e eu sei que esse projeto da Lu não chegou por acaso, né? Assim como eu decidi, me perguntei e me conectei às pessoas certas, eu sei que ela, assim como vários de vocês, serão e estão sendo instrumentos de Deus nas nossas vidas. Então eu já quero deixar minha gratidão a todos que estão nesse evento, né? Ao Albano, a Luciene, enfim, a todos, gente, a Tânia, a várias de vocês aí, que eu não vou conseguir lembrar todas, tá? Lembrando que quando a gente decide, as pessoas certas chegam para conectar com a gente, para somar, para fazer com que o nosso projeto seja perfeito. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade de começar, mas o primeiro passo é só o começo, né? E a comunicação, ela é exatamente isso. É quando você começa a se perguntar, começa a se mobilizar, e assim como as pesquisas, né, aí, essas novidades que estão surgindo aí, muitos profissionais estão se levantando para transformar essa geração. E eu sou uma dessas mulheres. Então, hoje eu tenho muito orgulho, uma honra imensa no meu coração de estar com vocês nesse projeto. E hoje sim eu entendo que realmente é uma conexão de propósitos. E é isso, estou muito honrada de estar fazendo parte com vocês. Quero deixar o meu beijo no coração de cada um de vocês. E é isso, estou à disposição para parcerias, para a gente somar, para a gente poder fazer a diferença no mundo. Não se acende uma luz para ficar embaixo da mesa, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês aqui neste dia. E só agradecer. Estou muito feliz e espero que venham novos projetos a partir desse, ok? Estou à disposição para parcerias. Um grande abraço para vocês. Até mais.